Olá, queridos, graça e paz. Eu me chamo Thiago Alencar e hoje eu tenho uma palavra de Deus para os seus corações. Antes de mais nada, gostaria de dizer que você é bem-vindo ao nosso canal e eu quero neste vídeo compartilhar com você uma história bíblica. Pois bem, queridos, em Mateus capítulo 14, versículos 22 em diante, narra uma linda história sobre a vida de Jesus e dos discípulos quando Jesus anda sobre o mar. Pois bem, queridos, em Mateus capítulo 23, capítulo 14, versículo 23 nos diz assim: E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte, e chegada já a tarde estava ali só. E o barco estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: É um fantasma. E gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: Tende bom ânimo, sou eu, não temais. Glória a Deus. Queridos, o texto é maravilhoso. Olha o que a Bíblia está nos relatando. Jesus, ele acaba de alimentar uma grande multidão de quase 5.000 homens com pães e peixes. E agora Jesus se vê na intenção de dar uma ordem aos seus discípulos. E qual era essa ordem? Jesus diz aos seus discípulos que eles entrassem no barco e isse em direção a outra margem do mar, a outra banda do mar. Então os discípulos recebem essa ordem de Jesus. Não foi um pedido, foi uma ordem. Foi uma ordem a qual os discípulos souberam acatar e seguiram os discípulos no barco em direção a outra banda do mar. Jesus então despediu aquela multidão e subiu ao monte para orar. Glória a Deus. O que me chama a atenção é que o ministério de Jesus, ele em muitas partes é descrito, é destacado por orações que Jesus fez em meio às dificuldades, em meio às bonanças, em meio aos tempos difíceis, em meio aos tempos de tranquilidade. Algo que nunca se apartou, algo que nunca se separou do ministério de Cristo foi a oração. Por quê? Porque a oração, ela tem que acompanhar o nosso ministério, ela tem que fazer parte da nossa vida. Então Jesus subiu ao alto monte, fez uma oração, e esta oração foi tão prolongada e tão maravilhosa para Jesus, que a Bíblia diz que, como se o tempo passasse num estalar de dedos, Jesus se viu na vontade de se encontrar com os discípulos. E a Bíblia diz que já era tarde. Jesus orou tanto que nem viu o tempo passar. E era já tarde. E a Bíblia diz que o barco dos discípulos já estava no meio do mar, sofrendo açoite das ondas, porque o vento era forte. Glória a Deus. O que me chama a atenção é que estamos vivendo em tempos difíceis, estamos vivendo em tempos de calamidades, onde a situação não está das melhores. Mas por mais que o vento esteja bramindo, por mais que as ondas estejam atacando o nosso barco, está vindo alguém ao nosso encontro, está vindo alguém em nossa direção. Glória a Deus. E esse alguém que está vindo, ele tem o controle do vento na palma das suas mãos. Esse alguém que está vindo, ele tem a chave da morte, a chave do inferno. Ele abre e ninguém fecha. Ele fecha e ninguém abre. Esse alguém nada mais é do que Jesus. Recebe uma palavra profética aí. Nesse tempo de calamidade, nesse tempo de dificuldade, Jesus está indo ao seu encontro, Jesus está indo em sua direção. E por mais que os ventos estejam bramindo contra o seu barco, por mais que as ondas estejam assolando o barco da tua vida, Jesus está indo ao seu encontro.
Glória a Deus. Sabe o que a Bíblia diz? Que quando Jesus foi em direção aos discípulos e quando o barco já estava no meio do mar, sendo açoitado pelas ondas, porque o vento era forte, oh glória a Deus, Jesus se aproxima entre 3 e 6 horas da madrugada, na madrugada, oh glória, na solidão, na frieza, na calada da madrugada, onde a gente se sente sozinho, onde a gente se sente sem ninguém. Era dessa forma que os discípulos estavam se sentindo abandonados, se sentindo sozinhos, e as ondas bramando contra o barco deles, e Jesus se aproximando entre 3 e 6 horas da madrugada. E Jesus se aproxima, e quando Jesus está se aproximando daquele barco onde os seus discípulos estão, o medo se apodera dos discípulos, o medo se aumenta, o medo cresce, e os discípulos pensam que era outro, que não era Cristo. Mas a Bíblia diz que Jesus, vendo o medo, que Jesus, vendo a pequenez dos discípulos, Jesus vai liberar algumas palavras, e estas palavras chamam por demais a minha atenção. Jesus vai olhar e vai dizer, Jesus vai ver os discípulos desesperados, Jesus vai ver os discípulos com medo. Jesus vai dizer: tem de bom ânimo, oh glória. No momento da calamidade, no momento da dificuldade, no momento em que estamos vivendo, não é necessário se desesperar, não é necessário ficar preocupado, porque Cristo já está liberando a palavra profética, e a palavra é: tem de bom ânimo, não temais, sou eu. Jesus libera esta palavra e os discípulos se acalmam, porque Jesus assume o controle. Eu quero liberar mais uma palavra profética neste vídeo. A partir do momento que você está ouvindo, Jesus está entrando no controle, Jesus está assumindo o controle da sua vida. O diabo não vai tocar na sua família, o diabo não vai tocar no seu ministério, na sua casa. Jesus vai prover, Jesus vai aparecer a você neste momento de calamidade, nesse momento de dificuldade. Jesus está com você. Creia nesta palavra profética em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Deus abençoe a vida de vocês.